minha gente, muito boa tarde para você, bem-vindo, bem-vinda. Hoje é sábado, 24 de maio de 2025, um mês só pro São João, já a gente fala sobre esse esquenta também. Tamo junto no Enem de hoje, bora começar passeando, bora passear comigo? Olha o Recifão, como tá bonito aqui na tela, ó, céu azul, marzão também, bonito demais, mas de acordo com os meteorologistas, tem sim uma possibilidade de chuvinha somente à noite. Agora, por exemplo, aqui na capital pernambucana e na região metropolitana, 29 graus, tá quente e abafado. Bora seguir o Enem, minha gente. Amanhã, dia 25 de maio, é comemorado o Dia Nacional da Adoção. É uma data para lembrar a importância de garantir o direito de crianças e adolescentes à convivência familiar. Adotar é um ato de amor que pode mudar a realidade de quem espera por um lar. Era o caso de Vitória, que já aparece aqui para você. Aos 9 anos, a menina sonhava em ter uma família, quando o coração dela encontrou também com o de Bruno e o de Virgínia. Essa é a casa de Bruno e Virgínia. Os dois médicos, ele oncologista e ela dermatologista, moram no Recife. Há mais de 20 anos, são um casal. História que começou na igreja. A gente conversou muito por telefone naquela época e aconteceu aquela paixão, né? Aquele amor avassalador. Quando ele voltou de Maceió, em novembro, a gente casou em abril. Da vontade de serem pai e mãe, vieram 2 filhos. Chegou nosso primogênito, né, ali mais ou menos com 3 anos do nosso casamento, né? Que hoje tem 17 anos, Breno. Eu já queria em seguida. E aí demorou um pouquinho, né? Eu acho que Deus sabe como faz as coisas, porque Vitor só veio chegar 8 anos depois. Sempre tive uma vida com irmãos, com uma família grande e sempre muito feliz. E acho que os filhos vieram para complementar justamente isso, né? E com a chegada desses 2 filhos, a gente tinha se completado, vamos dizer assim, de uma forma. Essa família, de fato, parece com tantas outras. Um casal apaixonado, 2 filhos saudáveis e uma rotina cheia de afeto. Mas é quando tudo parece estável que a vida resolve surpreender. Essa é Vitória. Vivi tem 11 anos e muito amor para dar e receber. Quando essa estrelinha chegou na vida de vocês, ela estava nos planos? Não. Não estava, mas estava no coração. Estava no coração. Com a chegada da Vivi, a gente conhece um amor, né? Um amor diferente. Eu penso que o amor muitas vezes sai do coração e vai abraçar. E nesse caso, acho que ele saiu do coração de Vivi, né? Uma semente de Deus, e veio abraçar a gente. Os pais biológicos de Vivi faleceram. Em 2023, ela foi oficialmente adotada. Ano passado, a menina ganhou de presente de aniversário os sobrenomes do novo pai e da nova mãe. Isso aqui, Vivi, você consegue ler com a mamãe? Sei. Não. E assim. Qual o número tem? Qual o nome tem escrito aqui? Vitória Batista da Cheia. Ela conta que ela pedia a Deus, né, que encontrasse um dia, depois de perder o papai e a mamãezinha dela, que um dia você encontrasse o quê? Uma família. O Pois que é. essa família te dá hoje, Vivi? Amor, carinho, cuidado. Vivi chegou à casa de Bruno e Virgínia quando tinha pouco mais de 9 anos de idade. Uma história muito bonita de contar, cheia de amor e de afeto, mas que infelizmente ainda é exceção que confirma uma regra cruel para quem espera por uma nova família. Realidade traduzida em números. O Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça revela que em Pernambuco existem 879 pessoas que pretendem adotar e 134 crianças e adolescentes aptos à adoção. A maioria desses meninos e meninas tem entre 8 e 16 anos de idade. Mesmo assim,
Essa é a faixa etária menos procurada pelas famílias. Apenas 3 em cada 100 pretendentes escolheriam adotar quem já está mais velho. A maior preferência é pelos menores, de 2 a 6 anos de idade. O desembargador Hélio Braz é coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Já são 25 anos atuando em defesa da adoção de todos, inclusive de crianças em difícil colocação, o que antigamente era conhecido como adoção tardia. É muito comum pessoas que não estão preparadas, estão com preconceito, projeções erradas, fantasias, mitos. São os mitos da adoção. Então, esses mitos são desconstruídos depois que a pessoa passa por um encontro de preparação, que nós fazemos há muitos anos. Normalmente, as pessoas pensam, de forma errada, claro, que crianças maiores, que crianças mais velhas, são mais difíceis de se adaptar aos seus hábitos, aos seus costumes. E é um engano, né? Muitas vezes a criança maior, ela já vai para o colégio, você tem um sujeito, uma pessoa já num estado de formação desenvolvido. Então você está indo em uma relação que exige um comprometimento de amor muito maior, de uma troca, tá? Eu não só vou dar amor, eu também vou receber amor dessa criança que já é grande. 10 anos atrás, o desembargador criou um projeto em parceria com o Sport Recife, o Adote um Pequeno Torcedor. O objetivo era dar visibilidade a crianças e adolescentes em busca de um novo lar. Foi a inspiração para uma outra iniciativa coordenada pela Comissão Estadual Judiciária de Adoção, a SEJA. O programa de busca ativa mostra nas redes sociais jovens aptos à adoção contando suas próprias histórias. Projeto premiado pelo Senado Federal em 2023 e que até agora já ajudou a realizar 400 adoções. Eles estão lá dizendo o nome, o que gostam, o que querem, e aí as pessoas que querem fazer a adoção têm a oportunidade de conhecer essas crianças, de conhecer esses jovens e tomar uma decisão. Bruno e Virgínia decidiram, quiseram Vivi. E a filha quer o mesmo para tantas outras crianças. Você estava falando, Vivi, que deseja que outras crianças também tenham essa chance, né? Sim. Para conseguir uma mãe, um pai, uma família, um acolcho. E terem muito amor. Um acolcho. A gente pensa que a gente vai dar amor, né? Ou apenas vai dar amor, apenas vai ensinar, mas você recebe tudo isso multiplicado de volta. É isso. É isso. Cadê o coraçãozinho? Essa é a história de uma família que poderia ser qualquer uma, onde exista amor. Meu irmão Vitor, meu pai Bruno, essa aqui sou eu, minha mãe é Virgínia e meu irmão Breno. E para escolher amar, nunca é tarde demais. Ô, saúde a todos, né? Agora vê só, minha gente, o que a gente separou aqui para vocês. No ano passado, 5.381 crianças e adolescentes foram adotados aqui no país. 230 delas aqui em Pernambuco. O estado tem hoje 879 pretendentes à adoção e 134 crianças e adolescentes inscritos nessa fila. Agora veja que esses números aí são curiosos, porque tem muito mais pretendente do que criança aguardando na fila da adoção. Aí vem uma pergunta, né? Por que esses números não batem? Quem vai nos ajudar a tirar essa dúvida é Camila Torres, que chega ao NE1. Se todas as pessoas que querem adotassem as crianças e os adolescentes que já estão na lista, a gente zeraria essa conta, né? Deixa eu conversar então com o Ricardo de Sá Leitão, ele que é juiz com mais de 10 anos de atuação em varas da infância e da juventude. Por que essa conta não fecha, hein, doutor? Pois é, todo mundo estranha uma oferta pequena, uma demanda grande, era para zerar o estoque, né? Para zerar o nosso cadastro de crianças. O que acontece é que são, no caso aqui de Pernambuco, um pouco mais de 800 pessoas cadastradas para 100 e poucas crianças disponíveis, só que as crianças que estão disponíveis não estão no perfil daquelas crianças que são procuradas pelos pretendentes. Infelizmente, os pretendentes ainda têm um perfil de criança que procura como se fosse
reproduzir a paternidade ou a maternidade naturais, querem bebês ou crianças muito pequenas porque querem vivenciar todo o ciclo do desenvolvimento infantil. Ao longo da preparação para pretendentes e ao longo das reuniões com os grupos de apoio à adoção, isso é sempre muito trabalhado. A reflexão sobre o perfil da criança almejada, para estender esse perfil e, consequentemente, quem tem um perfil mais amplo, mais largo de criança, acaba adotando muito antes. Muita gente que está nesse cadastro está há mais de anos esperando, porque busca um perfil que todo mundo quer. Então, a oferta, na verdade, é uma oferta que não bate com o perfil da demanda, né? Por isso que não fecha. Doutor, como é que vocês cruzam os dados, então, dos pretendentes, das pessoas que querem adotar, com o perfil das crianças que estão e dos adolescentes, né, que estão na lista? Perfeito. As crianças que estão disponíveis para adoção são inseridas no Sistema Nacional, que é o Sistema Nacional de Adoção, SNA. Da mesma forma, as pessoas que se cadastram, que se habilitam para serem adotantes, se habilitam perante o Poder Judiciário, e uma vez que a Vara da Infância aceita, acata o pedido de habilitação, inserem essas pessoas também no mesmo sistema. A partir disso, o sistema faz buscas periódicas, todo dia faz varreduras no sistema, para buscar pais para as crianças. A gente sempre deve lembrar que o protagonista, né, o ator principal desse processo é sempre a criança. Então, o sistema faz a varredura buscando os pretendentes para aquela criança. A preferência para quem já está há mais tempo e que já está mais próximo da criança, de preferência dentro da mesma cidade ou dentro do mesmo estado. Agora, às vezes pode acontecer de haver crianças no perfil do pretendente, mas elas não serem disponibilizadas para eles. Por quê? Porque são crianças que integram grupos de irmãos. A lei diz, o Estatuto da Criança diz que quando a criança é adotada, ela deve ser adotada em conjunto, preferencialmente em conjunto com seus irmãos. O juiz só pode separar os grupos de irmãos havendo motivo justificado. A gente tenta de tudo para não separar esses grupos. Em última instância, quando vai separar, justifica, e mesmo assim as famílias que adotam crianças que são oriundas de grupos separados têm o dever de manter os irmãos em convivência, porque eles não fizeram nada para perder o vínculo fraterno. Isso, às vezes, é mais doloroso para a criança se desvincular dos irmãos até do que se desvincular dos próprios pais. Doutor, quais são os critérios que a Justiça usa para aceitar ou não uma pessoa que pretende adotar uma criança ou um adolescente? É muito boa pergunta, porque o Estatuto da Criança diz que a adoção vai ser concedida quando ela trouxer reais vantagens para a criança. A gente faz uma triagem do perfil das pessoas que vão se habilitar, com certidão de antecedentes criminais, certidão de distribuição de processos cíveis. Essa é a pergunta. O que tem a ver eu ser réu numa ação de cobrança? Não, realmente, você está devendo cartão de crédito, né? Não vai impedir você de adotar, mas que dirá se você for devedor de pensão alimentícia? Você já deve pensão alimentícia, quer dizer, você já mostrou que não tem compromisso com seus filhos em outro processo, aí você quer adotar agora? Então, a gente faz essa análise. Também fazemos uma análise da condição física e mental, né, de saúde física e mental. Mas, de resto, a gente faz o processo de habilitação da adoção, a gente faz uma reflexão, né, o que a gente chama de formação, de preparação de pretendentes, somente para eles amadurecerem a ideia e o perfil de criança. É isso, Ricardo de Sá Leitão, juiz que trabalha há mais de 10 anos, encontrando famílias para crianças e adolescentes que tanto desejam. Voltamos ao estúdio. E o fim de semana é de ação social no município de Paulista, aqui na região metropolitana. Aqui uma carreta missionária está estacionada lá, hoje e amanhã, no bairro de Pau Amarelo, e oferece vários serviços. Quem mostra e conta pra gente ao vivo é Luna Markman. Chega, Luna, é contigo. Oi, Juliano, tudo bom com você? Bem, é o seguinte, essa carreta, deixa eu já mostrar então a estrela aqui da ação, né? Ela fica rodando o Brasil
E está agora já assim um mês em Pernambuco, mas a primeira vez aqui no município de Paulista, mais precisamente na Igreja Batista do Forte, que fica no bairro de Pau Amarelo. E aí lá dentro as pessoas estão recebendo atendimento de médicos e dentistas. E o bacana de tudo isso é que são serviços gratuitos. Aí o primeiro passo para elas conseguirem esse atendimento é passar aqui na triagem, né? Para aferir pressão. A gente está vendo aí essa transmissão de Luna, é uma transmissão pela internet. Já, assim que a gente conseguir voltar com o sinal de Luna, a gente volta agora com as informações. Ó, sinal de Luna já voltou. Luna, boa tarde, Luna, é contigo de novo. O sinal voltou, Luna, mostra aí pra gente tudo, conta a tua história aí. Pronto. Porque é o seguinte, eu já estava me aproximando dessa área aqui da triagem. Deixa eu conversar com esse senhor. Com licença, tudo bom? A gente está ao vivo na Rede Globo para mostrar essa ação que está acontecendo aqui na Igreja do Forte. O senhor hoje veio procurar que tipo de serviço? Eu vim procurar oculista e ver minha pressão e a glicose. Entendi. Como é o nome do senhor? Edinaldo. Edinaldo, o senhor já estava querendo dar uma olhadinha como é que está a saúde dos olhos há algum tempo, foi? Faz tempo que eu venho me tratando. E hoje é uma oportunidade legal desse atendimento gratuito? O atendimento daqui foi ótimo, esse atendimento, tá entendendo? Muito obrigada. E aí isso tudo só acontece porque tem voluntários envolvidos, né? São quase 200 voluntários envolvidos. Deixa eu tentar aqui falar com uma. Estou vendo aqui pelo seu nome aqui, Renata, não é isso? Tudo bom, Renata? Me diz o seguinte, são muitos voluntários hoje envolvidos aqui. Por que gastar um tempinho do dia hoje aqui com essas pessoas? Estamos aqui assim para servir as pessoas, né? Esse momento aqui onde as pessoas estão precisando de atendimento, onde a gente tem dificuldade de ter um sistema único de saúde esse atendimento. E aí a gente veio aqui abrir as portas da nossa igreja, portas para servir as pessoas e atender elas. Filha, muito obrigada. Deixa eu falar aqui com a Daniele, que é uma das organizadoras, porque assim, o espaço é grande e tem muita atividade acontecendo. Se a gente tivesse o jornal todo, dava para mostrar. Mas cita, quais são alguns serviços? Porque está acontecendo hoje até as 4 horas da tarde, mas tem amanhã, no domingo também, né, Dani? Entre os principais serviços, boa tarde a todos. Entre os principais a gente tem dentista, nutricionista, fono. Então é uma gama de serviços. Estamos prontos para receber essa população tão carente. E não é só saúde, tem bem-estar também, tem coisa para criança, né? Tem corte de cabelo, vai ter recreação, tem um Procon também que vai estar aqui conosco. Então tem vários serviços. Muito bom. Soube que também tem uma farmácia que o pessoal pode retirar de medicamento de graça, né? Isso mesmo. Como temos médicos de plantão, então o médico ele já sai o paciente já sai com encaminhamento para esse médico e já sai inclusive com a medicação. No domingo vão ter quase todos esses serviços que você falou. Continua, né? A partir das 8 até as 4, né? Agora parece que a SDS vem amanhã também. Tem outro serviço bacana. SDS confirmado aqui conosco. Fora os que a gente já tem hoje, amanhã também tem mais o SDS aqui confirmando a presença. Massa, muito obrigada, viu? Aí, gente, é o seguinte. Enquanto eu vou ali caminhar para chamar o Pastor Josué, por favor, chega aqui com a gente. É só para reforçar, gente, que é por ordem de chegada, tá certo? Não precisa agendar com antecedência. E a expectativa é que sejam atendidas 2.000 pessoas hoje e mais 2.000 pessoas amanhã. Aí eu fico me perguntando, pastor, por quê criar esse momento? Porque eu sei que tem a parte religiosa da oração, desse Eita, Lelê, é hoje, viu? Luna tá mostrando exatamente isso, essa entrega, doação, voluntariado é isso, é entregar sem cobrar nada de troca, mas eu volto de novo com Luna, porque o sinal, ó, tá de volta, Luna, é com você para arrematar o servição. É uma pena, caiu. Eu vou seguir o jornal, se a gente voltar com o Luna, a gente volta com esse serviço também. Bora puxar para Olinda agora, Luna, em Paulista, agora Olinda, porque o foco hoje em Olinda é a saúde. O município promove o dia D de vacinação contra a gripe. E a expectativa é imunizar 20.000 pessoas sem restrição de público, em 24 unidades básicas de saúde e também em 5 policlínicas. Bora falar com Beatriz Castro, que está ao vivo em um desses locais. Ô Bia, boa tarde para você, bem-vinda. Vacina eu sei que tem, Bia. E gente se vacinando, como é que está a movimentação por aí? Bem-vinda.
Oi, Juliano, boa tarde a todos. Teve gente vacinando a manhã toda, 458 pessoas em 2 postos aqui no Shopping Pátio. Eu estou no piso L2, vocês podem ver só, estou bem acompanhada, olha aqui. Nosso dançarino Zé Gotinha, que está atraindo a meninada com essa simpatia toda. A gente vê uma pequena fila ali, ó, Juliano. O posto todo enfeitado com bandeirolas. É sempre esse carinho aqui das crianças. E a gente viu gente de todas as idades, famílias inteiras, adultos, idosos, crianças. Eu vou falar com a secretária de Saúde de Olinda, a Ana Cláudia Calu, que está acompanhando tudo. Pelo jeito, as pessoas estão atendendo essa convocação, secretária. Boa tarde. Boa tarde. Então, sim, Beatriz, né? Com muita alegria, nós estamos hoje aqui. São mais de 30 pontos de vacinação e uma boa expectativa que a gente possa conseguir vacinar até o final do dia em torno de 20 mil pessoas. Pelo movimento aqui, está conseguindo atingir essa meta. A gente já viu quase 500 pessoas só em 2 postos aqui do show. Estamos sim, né? A expectativa é essa, né? A população sempre atende ao chamamento e vacinar é isso. Vacinar é cuidado, vacinar é amor, vacinar é carinho e é fundamental que a gente contribua positivamente. Depois desse dia D, a vacinação continua para todo mundo nos postos de saúde? Continua. São mais de 80 postos de saúde a partir de segunda-feira, todos abertos, vacinando a população de 6 meses em diante e lembrando a população que é fundamental o grupo prioritário, como criança também, mas adulto, idoso, está presente nessa vacinação. São os mais vulneráveis, não é? São os mais vulneráveis. Secretária, obrigada. Deixa eu aproveitar aqui a presença da Magda, que ela é coordenadora do Programa Nacional de Imunização em todo o estado de Pernambuco. Quantos municípios estão participando desse dia D? É importante destacar que a mobilização da vacinação contra a influenza começou há mais de um mês em nosso estado. A gente tem diversas estratégias de imunização sendo realizadas. Os municípios têm pontos estratégicos, como aqui no shopping, também centros de circulação de pessoas, supermercados. Então, todos os municípios estão realizando. Então, a gente tem muitos municípios como Olinda, que tem sua realidade, então estão trabalhando a vacinação no dia de hoje também. E depois segue normal no estado inteiro ou vai ter outras mobilizações como essa? A vacinação ela continua o ano todo e é importante destacar que a gente continua pedindo, nesse momento, a sazonalidade dos vírus respiratórios, que a população faça adesão à vacinação, que ela é segura. Então, gestantes, crianças e idosos, principalmente esses extremos etários, é importante para a vacinação. Alguma contraindicação? Não, não há contraindicação. Então, toda a população, a partir de 6 meses de idade, faça a vacinação contra a influenza, que é a gripe. Obrigada, Magda. Deixa eu ver se o Bruno consegue chegar comigo antes da gente acabar nosso tempo. Obrigada, secretária, para mostrar a fila. O pessoal se vacinando aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar. Aqui vieram os dois para aproveitar o sábado e vacinar. Tudo bom? Melhor, você vai ser a porta-voz da família, né? Como é seu nome? Gildene. Por que você aproveitou esse dia D para vacinar? É bom, né? Para se prevenir contra essa gripe que está vindo aí, que já está assolando, né? Você sempre vacina? Sempre vacino. Veio de onde hoje? Eu vim de Paulista. Agora vai aproveitar o dia? Vou. E depois da vacina, você sente que está mais imune mesmo? Ficou sem gripe? Com certeza. Depois que eu ando sempre vacinando anualmente, eu senti que eu não gripei como eu gripava antes. Então vale mesmo vir para aproveitar esse dia? Vale sim, vale sim. Obrigada, querida. Aproveite seu dia. Tchau, tchau. A gente continua aqui, ó, Juliana, acompanhando a vacinação. É rapidinho. Doeu? Não. Valeu a pena? Valeu. Obrigada, meu querido. Bom dia. Agora sem gripe, né? Juliano, os postos de vacinação vão funcionar até às 4 horas da tarde de hoje. Aqui em Olinda vão ser 63 postos. Então, não tem desculpa. Alguém vai ter um posto perto de casa para se vacinar. A gente aí da televisão já tomou a vacina, né? Tá todo mundo pronto aí para encarar esse período de chuvas. E vem essa gripe, Bia, que a gente não pega não. Vacina tem. Eu acho lindo esse gesto. A mão no braço, sorrisão no rosto de vacinação. Vacina tem. Basta só chegar lá para tomar a vacina. Beatriz Castro, ao vivo, falando sobre o dia D de vacinação contra a gripe em Olinda. Obrigado, Bia. Boa tarde para vocês. Bom trabalho. E a gente segue o NE1 de hoje, falando agora sobre um acidente que causou lentidão no trânsito na PE 15, hoje de manhã, viu? Bem no trecho ali na Avenida Pan-Nordestina. Foi logo cedo, antes das 6 horas da manhã, no Complexo de Salgadinho, no sentido Recife, em frente ao Centro de Estudos Musicais da cidade, o CEMO. Aí 2 ônibus da empresa Borborema, que faziam a linha PE 15 Boa Viagem, eles bateram.
Esse vídeo aí mostra alguns passageiros, né? A gente vê aí o ônibus, alguns passageiros também ficaram sentados na calçada esperando socorro. E aí os bombeiros, eles atenderam 3 pessoas. Uma mulher de 32 anos foi levada para o Hospital da Restauração, uma outra mulher de 43 e um homem que não teve a idade informada foram para o Hospital Tricentenário em Olinda. Os bombeiros disseram que as outras vítimas foram atendidas pelo SAMU, mas nós não conseguimos o contato para saber, com contato com as equipes, para a gente ter detalhes sobre esses passageiros dos 2 veículos. Os 2 veículos ficaram bem estragados. O para-brisa de um dos ônibus de trás, né, ficou totalmente destruído. Aí tinha vidro espalhado por todo canto. Apesar de ter acontecido logo cedo, hoje às 11 horas da manhã, os 2 ônibus ainda estavam na rodovia. A polícia isolou a área e apenas uma das faixas ela ficou disponível para os carros. E isso, claro, deixou o trânsito lento aí no local. A empresa Borborema disse que está dando suporte às vítimas e colaborando com as investigações. Agora vê que história. Uma briga entre 2 taxistas assustou os moradores de Goiânia, na Mata Norte do estado. A discussão foi registrada por uma câmera de segurança em um estabelecimento comercial que filmou, gravou tudo. No vídeo é possível ver quando um taxista ele se aproxima, chega perto aí, do outro colega que está sentado num banco, parece ser aí um ponto de táxi na cidade de Goiânia. Ele chega, aponta o dedo para o outro homem, né, fala alto e a discussão começa logo aí nesse momento. Testemunhas contaram que essa confusão teria sido motivada por uma disputa de passageiros. O caso aconteceu na última quarta-feira, mas as imagens só foram divulgadas hoje. Em um determinado momento, um dos motoristas puxa uma faca e vai para cima do outro que está sentado. Ele corre e ao mesmo tempo puxa um revólver. A gente está vendo aí, essa discussão. Ele puxou a faca e aí correu. O outro homem que estava sentado puxou um revólver. Apesar do susto, os 2 taxistas estarem armados, ninguém se feriu. Esse ponto de táxi fica no centro de Goiânia. A Polícia Civil informou que a confusão aconteceu na Praça de Taxistas, que fica bem no centro da cidade, e que um inquérito foi aberto na delegacia do município. A polícia disse também que começou as diligências para identificar os envolvidos e esclarecer o que aconteceu. Minha gente, e o ambulante de Fernando de Noronha, que foi baleado por um delegado da Polícia Civil aqui no estado, ele falou pela primeira vez desde que teve a perna amputada. Ele recebeu alta médica e agora precisa se adaptar a uma nova realidade. Emanuel Pedro Apodi gravou o vídeo ao lado do advogado dele, Anderson Flecha. O rapaz, de 26 anos, a princípio vai permanecer no Recife e falou sobre os novos desafios que vai ter que enfrentar. Primeiramente, sou grato a Deus por estar vivo, né? Primeiro, para poder viver. O que eu mais quero é viver a vida agora, aproveitar minha vida. E ainda dói, né? É uma dor psicológica, é algo que vai demorar um pouco a passar, mas que eu posso me adaptar, né? Teve um médico aqui que veio me visitar e ele mostrou algumas próteses, o que me dá esperança, né, de um futuro aí, de olhar para frente e ver que as coisas podem ser diferentes. Mas sei que é uma coisa cara, que é uma coisa difícil e no momento eu estou conseguindo trabalhar. Mas é isso, né? Luta, acreditar sempre em Deus e Deus está no controle de tudo. E é uma nova fase da vida, né? Uma nova adaptação. Então tenho sempre ele na frente e vai dar tudo certo. O ambulante se envolveu numa briga com o delegado Luiz Alberto Braga durante uma festa no Forte dos Remédios, em Fernando de Noronha. O delegado estava acompanhado de uma mulher e a briga teria sido motivada por ciúmes. Uma câmera de segurança mostra Emanuel sendo abordado pelo delegado. Ele leva um tapa e parte para cima do policial que atira. O rapaz tenta fugir desesperado, mas não tem forças em uma das pernas que está ferida. Emanuel recebeu atendimento no Hospital São Lucas, em Noronha mesmo. Aí depois ele foi transferido de avião para o Hospital da Restauração no Recife, onde passou por uma cirurgia e teve a perna amputada. Após a operação, a pedido da família, ele seguiu para o Hospital Alfa e teve alta ontem. O delegado Luiz Alberto Braga estava em Noronha a serviço tirando férias do titular. Ele responde a processo administrativo disciplinar especial aberto pela Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social. A SDS afastou o delegado por 120 dias e determinou o recolhimento das armas e também da identificação funcional dele. Luiz Alberto Braga também responde a inquérito aberto no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. O advogado de Emanuel acompanha o andamento das investigações. Com certeza nós teremos uma trajetória difícil e longa, mas que já está dando tudo certo. O Emanuel está aqui com saúde, está bem. Vamos
agora correr atrás de cada desafio, um degrau de cada vez. Eu tô bem e o que eu mais quero é viver e cabeça erguida, né? Mente firme e o que eu mais quero é viver. O maior fotojornalista brasileiro morreu ontem na França. Sebastião Salgado ficou famoso por reproduzir imagens em preto e branco que denunciam injustiças no mundo todo. Parte desse trabalho está numa exposição aqui no Recife. A notícia da morte de Sebastião Salgado surpreendeu muita gente. Quando você me falou, eu fiquei realmente impactado com a morte dele, a notícia que você me falou. Todas as fotos que estão aqui são bem importantes, principalmente eu senti aquele aperto, sabe, quando descobri que o fotógrafo morreu. É lamentável a perda dele agora no momento, né? E eu hoje estou apreciando, assim, olhando cada detalhe do que ele deixou de recordação aqui para nós, né? Sebastião Salgado nasceu em Aimorés, interior mineiro, em 1944. Formou-se em economia, fez mestrado e obteve doutorado pela Universidade de Paris. Quando atuou na Organização Internacional do Café, em Londres, fez viagens frequentes à África e guardava o desejo de documentar a realidade que os olhos enxergavam. Foi aí que Sebastião Salgado se tornou fotógrafo e registrou um mundo em preto e branco. Miséria, conflitos, violações, injustiças e também belezas. Viajou por 120 países, lançou obras, conquistou prêmios. Por mais de 50 anos, Sebastião Salgado usou as lentes para destacar a natureza humana em situações das mais diversas, inusitadas e desafiadoras. Parte desse trabalho está em exposição aqui na Caixa Cultural do Recife. São mais de 50 fotos tiradas no garimpo de Serra Pelada, no Pará, no auge da exploração do ouro na região. As pessoas têm as reações mais diversas, né? Um pouco de choque, elas ficam mais passadas, um pouco aflitas também com a realidade que é vista aqui. Anitta conhecia o trabalho de Sebastião Salgado e admirava a vontade que ele tinha de mostrar o mundo. Eu sou apaixonada pelas obras e cada vez que eu vejo uma série diferente, eu me apaixono ainda mais e ele é incrível. Quando eu chegar em casa eu vou pesquisar sobre a história, porque eu não conhecia, não vou mentir, não conhecia. Então, está sendo uma experiência muito boa. A exposição fica na Caixa Cultural até o dia 29 de junho e é de graça. A vida da primeira travesti do Brasil virou histórias em quadrinhos e vai chegar às salas de aula de 10 escolas da rede pública de ensino. Ao som do coco, Chica, História e Memória da Primeira Travesti do Brasil, foi lançada no Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Touro, no bairro do Recife. Na história em quadrinhos, uma aluna e um professor se desafiam a encontrar uma representatividade travesti na época do Brasil colônia. E assim descobrem Chica Manicongo, uma pessoa africana escravizada no Brasil em 1591, considerada a primeira travesti do país. As ilustrações e o roteiro são da artista trans Jocosa Aguiar. O HQ é resultado da pesquisa de mestrado da professora Milena Valença, que teve a ideia a partir de vivências com estudantes trans e travestis em 18 anos de sala de aula. A ideia é que o quadrinho possa visibilizar uma história emocionante de uma mulher trans, que ali esteja no centro de uma história positiva e não como um estigma, como um dado de feminicídio. 200 exemplares da história em quadrinhos sobre Chica Manicongo vão fazer parte do acervo permanente da biblioteca de 10 escolas da rede pública estadual. E é possível acessar o material em formato digital de graça, para utilizá-lo como ferramenta pedagógica. O QR Code para baixar é este que vem no livro e também está na rede social da professora. O projeto tem recurso de acessibilidade e ainda conta com uma formação para professores e bibliotecários. O professor, a professora em sala de aula pode utilizar com a interpretação de texto, pode usar isso como ponto de partida para ir em busca de outros fatos históricos acerca de outras mulheres trans, negras. Isso aqui é também a efetivação de uma lei 10.639 que
exige o trabalho da educação e cultura afro nas escolas. O Brasil segue como o país do transfeminicídio. Travestis e mulheres trans representam 97% dos casos, com 1.141 assassinatos nos últimos 8 anos, de acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. O HQ combate a invisibilidade dessas histórias. Pensar Chicamani Congo é pensar na possibilidade de uma escola viva. Uma escola na Chicamani Congo possa terminar o ensino médio, possa ingressar na universidade e que a gente ao mesmo tempo possa rasurar essa sentença social que nos foi posta, que é a ideia de uma mulher trans travesti como sinônimo de cárcere, de morte e de extermínio. Esta professora de português coordena o núcleo de gênero de uma escola pública em Olinda e planeja utilizar o HQ. Fico muito feliz de um material tão rico quanto esse estar chegando nas escolas, principalmente da rede pública de ensino, para que a gente possa levar novas narrativas, né? Não falar apenas de um lugar de sofrimento, de dor, de violência, para que a gente possa estar mostrando que existem outras possibilidades de vida, né? Ampliar no sentido de que as outras pessoas tenham acesso, né, e possam compreender de uma outra maneira, de um outro lugar, de uma outra forma e, sobretudo, para que a gente possa sair desse campo do preconceito, né? Esta professora de uma escola quilombola de Salgueiro, no sertão de Pernambuco, planeja utilizar o HQ com alunos do ensino médio. As escolas, elas estão desprovidas de materiais que tragam essa temática para trabalhar com os alunos. Aí muitas vezes deixam de se trabalhar por falta de ferramentas, de recursos adequados para lidar com os estudantes. Eita, que o tempo não para não, o calendário está rodando. O São João é exatamente daqui a um mês. Olha como está bonito já aqui o nosso cenário. Mas para muita gente, os preparativos para as festas juninas começaram faz tempo, desde o ano passado. É uma maratona, minha gente, enfrentada por pessoas que se unem para fazer o espetáculo que é a cara do Nordeste. Assim que amanhece, Dona Carminha já está diante da máquina de costura. A costureira de 68 anos tem muito trabalho até o São João começar. Vai costurar calças, camisas e coletes para 38 cavalheiros da quadrilha junina Evolução, do bairro de Santo Amaro, no Recife. Tá puxado, mas ela não reclama. A gente tem que acordar cedo e dormir tarde, porque senão não dá conta não. E vai dar tempo de entregar tudo? Tem que dar, nem que vire à noite, mas tem que dar. Dona Carminha se acostumou com a correria para ajudar a vestir a festa mais querida do calendário. Ela sabe como esse trabalho é importante para os espetáculos nos arraiais. Prazeroso a gente fazer roupa cultural, que é uma roupa bonita. E depois a gente vê todo mundo animado, dançando. É muito bonito. E isso me dá muito prazer. Não faço parte de dançar, né? Mas eu sinto que faz parte. Por quê? Se não tivesse a costureira, não tinha roupa, né? Nesta época, ela convoca um ajudante. O Saulo, que conserta as máquinas de costura, entra na linha de produção. Ele corta e Dona Carminha costura as roupas. A dupla está no maior pique para entregar as encomendas que chegam em cima da hora. A própria Dona Carminha já está acostumada com essa questão, porque já espera, né? Aquelas coisas em cima, tem que fazer dessa forma. E às vezes as roupas um pouco complexas, cheias de detalhe. Tem que socorrer a Dona Carminha. Tem que socorrer a Dona Carminha, de tarde, de madrugada, à noite, seja lá qual momento for, para não deixar o São João deixar de acontecer. Com o trabalho anônimo de muitos, que pouco a pouco uma quadrilha junina prepara o espetáculo. É o talento de profissionais diferentes que mantém essa tradição. O resultado é revelado durante as apresentações, movidas a música e dança. E isso requer muito ensaio. Os quadrilheiros acertam o passo desde novembro do ano passado. Para fazer bonito, tem ensaio todo fim de semana. São 17 anos de história. A maioria dos dançarinos começou na quadrilha Mirim e não parou mais. A Micaela está com 25 anos, é advogada. Começou aos 8 anos de idade. Acabar se tornando também um vício, porque a gente não consegue deixar, já tentei algumas vezes, mas não consigo. Eu estou aqui desde que eu tinha 8 para 9 anos, desde que a Evolução surgiu, e desde então
Eu não consigo sair porque literalmente é um movimento que abraça a gente. A emoção de você estar em quadra dançando é indescritível. Os ensaios também é um momento muito importante de troca. A gente não só ensaia, como também se diverte, como também vê os amigos. O Matheus sempre acompanhou as apresentações, mas só agora, aos 21 anos, vai dançar na quadrilha junina pela primeira vez. Eu sempre fui apaixonado por quadrilha, meu pai e minha mãe sempre me levaram. Desde criancinha eu estava lá nos arraiais assistindo, prestigiando e sempre tive muita vontade de dançar. Aí esse ano eu vi a oportunidade e eu vim dançar. Não vai parar mais não? Eu acredito que não. Bem diferente da Helena, que dançava na barriga da mãe. A Daniele não parou de dançar nem mesmo na gravidez. Mãe de 3 filhos, vendedora há 35 anos, ela não deixa a quadrilha junina por nada. Tá no sangue, né? Assim, a gente não sabe controlar as emoções. Aqui, para mim, na quadrilha, é uma válvula de escape. Porque mãe, trabalhar, dona de casa e ainda ter tempo de dançar quadrilha é gostar muito do que faz. E saber que essa tradição vai continuar com a Helena, como é que é isso? Eu me sinto realizada nela, né? De olhar, de estar aqui, ela dançar, interpretar e gostar. E a Helena, aos 5 anos, é quase veterana. Há 3 anos, ela é destaque e mascote da quadrilha com todo esse charme. Difícil aprender os passos? Não, é fácil. O que você sente quando está dançando, todo mundo olhando? Feliz. Não fica nervosa, não? Não. Para que o espetáculo possa continuar, o Pinho Fidelis faz parte da equipe que corre atrás do dinheiro para pagar as despesas. E sabe quanto vai custar para levar a quadrilha Evolução para os arraiais este ano? Esse ano, R$275 mil. Quem vai pagar os boletos? Somos todos nós. Inclusive, a gente tem uma rifa agora correndo para poder ajudar esse processo que vocês veem lindo no arraial, essas roupas lindas, esse cenário. Ele é custeado pela quadrilha, cada componente consegue pagar o seu figurino, inclusive com a rifa. Quem ama o que faz não desiste nunca. A turma que conheceu na infância a festa junina, mais uma vez, encara o desafio de manter a tradição. Então, estamos aqui ainda resistindo e existindo. Na verdade, acho que para existir, a gente resiste. E é o amor que nutre isso. É amor forte, viu? Agora, quem organiza eventos de São João tem até o dia 4 de junho para pedir reforço policial. Se liga aí nessas informações. Precisa fazer uma solicitação no site. Vou dizer para você, eventos.sds.pe.gov.br. Aí você entra nesse site, faz um cadastra e-mail, senha, depois preenche o formulário e envia a solicitação. O processo vai ser gerado automaticamente, isso de acordo com a Secretaria de Defesa Social. Isso é válido para as festas que vão acontecer entre os dias 29 de maio e 29 de junho. Agora, olha só uma outra coisa, se o evento tiver trio elétrico, palco ou camarote, aí precisa pedir também uma vistoria do Corpo de Bombeiros. É por outro site, anota aí, bombeiros.pe.gov.br. A seguir, Bianca Carvalho vai explicar de jeitinho, de um jeito muito simples, o que é a danada da inflação. É o Descomplica Aí que está chegando com a gente. E em São José do Egito, no sertão do estado, poetas e vaqueiros se uniram para manter a tradição da poesia popular. O Enem volta daqui a pouco, um gole d'água. Até já, viu? 12h29. Toda hora a gente ouve falar em inflação, mas na prática, o que é isso? Como é que funciona? Esse bicho-papão que assombra o brasileiro é o assunto de hoje do Descomplica Aí. Bianca Carvalho vai explicar pra gente tudo bem direitinho. Olá, boa tarde. Meu negócio aqui, quando eu sento nessa mesinha aqui, eu só penso numa coisa. Descomplicar qualquer assunto. E hoje a gente vai descomplicar um negocinho chato que todo mundo fala, mas muita gente não sabe o que é. A gente convidou Paulo, ele é economista, para falar, sabe de quê, Paulo? O nome, muita gente repete, sem ter a menor ideia do que significa. Ou às vezes até tem uma ideia, mas na prática não sabe como funciona.
O danadinho é inflação. Inflação. Se a gente pegar no dicionário, e eu tive cuidado de fazer isso, aí tem assim, aumento generalizado de bens e serviços, ou seja, de produtos e serviços, o que impacta diretamente no menor poder de compra. Tudo fica mais caro, trocando em miúdos, e eu não consigo comprar. Isso seria a inflação. Então, vou começar te perguntando logo para a gente descomplicar para a galera. Perfeito. O que é e por que isso acontece? Tá, esse aumento generalizado acontece por quê? Boa. Bianca, é um item que, assim, esse nome, né, é importante. Eu também fiz uma pesquisa, veio lá do latim, que é inflatio, que significa inchaço. Inchaço. Esse nome foi usado inicialmente pelos americanos no século XVIII, século XIX, lá em 1800, né? E eles estavam levando em consideração, eles queriam perceber por que os preços mudam. O que leva os preços a mudar? A inflação nada mais é do que o aumento dos níveis de preço. Não só dos preços, mas do conjunto de itens que os países levam em consideração. E naquele conjunto, uns sobem mais, outros diminuem. E aí ele leva em consideração, faz uma média ponderada, levando em consideração os preços. E diz assim, no conjunto de uma cesta de alimentos, considerar que são 9 itens aqui no Brasil, considerado pelo IBGE, o preço médio, ponderado médio, o preço aumentou. Então, em outras palavras, inflação é um inchaço dos preços. O inchaço dos preços. Ou de outra forma, um produto que custava um determinado valor e agora ele custa um pouquinho mais. Quer ver? Tem eu queria ver se você concorda com o que a gente preparou aqui, vê só. O que causa a inflação? Lê pra gente aí e confirma se é isso. Combustível mais caro, sem dúvida. Combustível causa, porque é um insumo. Ele faz parte do setor de transportes, é um insumo do setor de transporte. É derivado, o plástico vem dele, então ele mexe em toda a cadeia produtiva. Efeito dominó, sai aumentando é tudo. Quando ele aumenta, todo mundo tem um efeito colateral e todo mundo aumenta. Dólar alto. Sem dúvida. O dólar mais alto faz com que o poder, isso numa relação que a gente precisa de dólar, né? A gente vai precisar de mais dinheiro para comprar um produto externo, que é um preço de um insumo, que normalmente é em dólar. Esse produto, eu vou precisar de mais dinheiro para comprar o mesmo produto, porque o meu dinheiro está valendo menos. E aí, quando eu gasto, vamos supor, $1.000, eu precisava de $5. $1.000, R$5.000. Agora o dólar está 6, por exemplo. Hoje o dólar é 5,6. Mas agora eu não vou. Para comprar aqueles mesmos $1.000, vai precisar de mais. Eu vou precisar de 6 mil. E não se iluda, não. Não estou falando de casaco de pele, nem de nada luxuoso, não, gente. Eu estou falando de coisa do dia a dia, porque você pode usar uma coisa simples que tem componente que vem de fora e que é, portanto, importado. E aí o dólar alto impacta. Problemas climáticos. Sim, a gente pode usar o exemplo, Bianca, da tomate, né? Um verão mais quente esse ano, o pessoal teve que antecipar a produção, a colheita, para poder vender. Então, teve uma produção menor, com menos tomate nos supermercados, nas distribuidoras, o preço aumentou, porque tem menos tomate e as pessoas, todas elas precisam de tomate. De tomate. Crises externas. Tem vários países em crises externas. Sim. Quando os países eles sofrem problema de produção, que para vender esses produtos para outros lugares, quando eles disputam tarifas, isso tem um efeito para a gente, porque o mercado internacional tem menos daquele produto. O mercado internacional tendo menos daquele produto, a gente vai precisar de mais dinheiro para comprar aquele mesmo produto. E também vai ficar pequena a oferta aqui, porque a gente não está comprando fora, vai ter menos. E aqui não consegue. Tendo menos, o preço pipoca. Alta demanda, que é isso. Essa é a característica mais marcante da inflação. É como se todo mundo quisesse comprar um produto. Como tem mais pessoas interessadas naquele produto, o preço sobe. Né? Vamos supor, eu tenho um apartamento. Aí, digamos que eu tenho um apartamento que eu queira vender, por exemplo, por R$200 mil. Aí eu tenho um interessado. Ok, 200, né? Agora, digamos que eu tenha 50 interessados. Eu digo, poxa, eu vou botar 300. Tá todo mundo querendo? E compra, e vende. Agora, se ninguém aparecesse, aí eu já começo. Vou baixar para 180. Isso. Vou baixar para 140, né não? Exatamente. Ou seja, é o equilíbrio entre oferta e demanda
que vai definir o preço e o efeito do aumento do preço. Entendi. Quanto está a inflação da gente média aqui? Hoje, a inflação acumulada dos últimos 12 meses está aproximadamente 5,5%, 5,49%, 5,5%. Isso impacta direto no preço. Por exemplo, uma coisa, vamos lá, R$100. R$100 custa o negócio. Certo, aí produto eu estou vendendo por R$100. Aí seria inflação de 5,5%, isso é no ano, 12 meses. No ano, nos 12 meses. Mas isso é a inflação real. Então, eu teria 5,5%. E aí, quando eu pego R$100, se eu pego R$100 e aplico 5,5%, isso aqui vai me dar R$105. Aquele mesmo produto que me custava R$100, agora eu, enquanto consumidor, ou produtor, ou qualquer pessoa que queira comprá-lo, agora ele vai custar R$105,50. Pois é, e olha que às vezes... E o preço e o produto não mudou nada, viu? É o mesmo produto, só que 5,5% mais caro. Mas você deve estar dizendo assim... mas tem coisa que subiu muito mais que 5,5%. Vamos até mostrar uma outra coisa que a gente preparou aqui. Vê só, o que é que acontece com os produtos aqui, ó? Que é a inflação chegando no seu bolso. Eu sei, gente, calma. A gente veio aqui para descomplicar. A gente sabe que tem muita coisa que subiu muito mais do que 5,5%. Muito mais. Isso. Vamos lá. Preço do combustível sobe, transporte vai ficar mais caro, porque, veja, quando a gente fala do transporte, 40% do custo do transporte é combustível. Então, ele tem um efeito muito forte no preço. Os alimentos vão ficar mais caros, porque entre o 2 e o 3, eu ainda tenho o frete mais caro. Então, as pessoas, quando vão, as transportadoras, quando compram combustível mais caro, que é o diesel, elas precisam repassar o preço. E aí elas repassam o preço para quem compra na frente na cadeia. Sim. E aí os alimentos ficam mais caros porque o preço lá na origem do combustível para fazer o mesmo transporte também subiu. Tá vendo? É tudo impacta na gente. Tudo impacta na gente. E impacta no nosso salário. Gente, quando você pensa assim, eu sei que as coisas subiram, e de fato subiram. Olha, pão, hoje para você comprar aqui no Recife. Um saquinho com 6 pães, você vai gastar... 6,50, 7 e pouco. Só que isso tem aumentado. Aí a pessoa diz assim, mas rapaz, é pão. Eu não tô comprando um negócio chique nas Europa, como se fala. Não, eu tô comprando pão. Mas por quê? Pois bem, o pão é trigo. A base do pão é trigo. Trigo... veja, embora o Brasil seja um grande produtor de trigo, a gente importa muito da Argentina. Mas o trigo é definido no mercado internacional. Se tiver alguma variação do preço lá, o comprador aqui, que é o produtor do pão, vai comprar mais caro. E ele repassa, é o mesmo princípio do combustível. Então, quando a gente olha assim, por que um pão é mais ou menos R$1, R$1,20, mais ou menos, né? Porque o insumo dele tá mais caro. Aí aquilo que o pão leva, subiu. E aí, gente, esse 5,5%, o curioso é que isso é uma média. Isso não é o total. Tem coisa que subiu mais, tem coisa que subiu mais de 20%. Sim. Tem coisa que dobrou. A gente pode pensar os alimentos, que se a gente pega a inflação dos alimentos, ela é mais ou menos 8%, é um pouco maior do que a inflação média. Tem os produtos que diminuíram, por exemplo, custos com habitação, reduziu um pouco no mês. E tem também, assim, a inflação, ela não leva só em consideração o que as pessoas procuram, mas quando o produtor compra mais caro esse insumo, ele também repassa para preço. Isso é muito importante. Eu queria saber, a gente está falando de 5,5%. A gente não está feliz. Porque o poder de compra da gente diminuiu muito, mas a gente já foi bem pior. E eu estou dizendo isso não é para todo mundo ficar comemorando. A gente está liso, o negócio está complicado. É difícil. Mas vamos lá, a gente separou uma reportagem e vamos assistir juntos a essa reportagem. Joia. Falando da década de 90, quando a inflação, gente, estava... coisa aí de 5.000% ao ano, não é 5,5% não. Vamos lá, 80, 90. O dinheiro perdia valor tão rápido que obrigava o consumidor a correr para o mercado assim que recebia o salário. Fica difícil, né? Porque a cada semana você tem uma novidade. Os preços todo dia sobem, né? O salário do povo não sobe, não acompanha a inflação. Planos para derrubar a inflação não faltaram. Todos fracassaram, como o que criou em 1986 os fiscais do Sarney. Cada brasileiro ou brasileira será
e deverá ser um fiscal dos preços. Quanto é? Olha, a última vez eu paguei acho que 16 cruzados, está agora 22. Feijão, 25 cruzados. Quanto é? Estava 14, 15. É pauleira, né? É pauleira. E hoje a gente não tem mais cruzado, né, gente? A gente tem real desde 94. 94, julho de 94, né? Mas veja, as pessoas sentem essa desvalorização, poder de compra que cai. A gente tem uma relíquia aqui na mão. Notinha de R$1. R$1. Ninguém tem mais essa nota de R$1. Agora é a moeda que até a moeda a gente não está achando mais. R$1. Quanto é que vale isso aqui? R$1. E quanto isso foi desvalorizado? Só para a gente entender como o nosso poder de compra cai com a inflação. A inflação nada mais é do que, a gente pode dizer exatamente isso, Bianca, é a variação do preço de quanto era para quanto é hoje. Então, eu fiz a conta, se eu pegar aí no plano real, quando R$1 valia R$1, sim, lá em julho de 94, eu atualizo para hoje, esse R$1 hoje vale 12 centavos. Então, para o real ter sido valorizado de acordo com a inflação, que foi de quanto de lá para cá? 94 para cá? 708% a inflação. Ou seja, onde eu tenho R$1, eu teria que ter quanto? Eu tinha que trocar esse número 1 pelo número 8 aqui. Eita, isso não aconteceu, ou seja... R$1 hoje vale 12 centavos. Vale 12 centavos. Mas a gente não vai chegar aí, né? Não. Isso aí que a gente viu, isso é completamente descartado. Não, de jeito nenhum. Hoje a gente tem uma meta de inflação de 3% ao ano. A gente está aí mais ou menos 5,5%. Não estamos passando por média, a gente está... reprovado. Mas aí tem uma tolerância de 1,5% para mais e 1 para menos. Então, o Banco Central tolera até 4,5%. Então, a gente está um ponto acima. As previsões dizem que a gente deve fechar a inflação desse ano em 5,6%, 5,65%. No ano passado, foi 4,83%, 4,8%. E esse a gente deve fechar em 5,6%. É um aumento de inflação, que o Banco Central tem o papel de atuar fortemente para que isso não ocorra. Então, como é que se faz para resolver isso? Eu não quero deixar o povo de cabelo em pé que está assistindo a gente. Eu quero que as pessoas saiam com a esperança e entendendo, porque a gente está aqui para descomplicar e para o outro entender. O que é que precisa ser feito e quem precisa fazer? Tem alguns remédios para isso, né? Existem alguns remédios. Um remédio muito comum usado pelo Banco Central que combate a inflação, o famoso dragão, que já não existe mais, está adormecido há 30 anos e não deve voltar, e não vai voltar. Mas o que o Banco Central faz? Ele determina uma taxa mínima na economia, que é a famosa taxa Selic, que hoje é de 14,25%. Se eu pego a gente paga juros muito altos. Se eu pego essa taxa, por que eu boto uma taxa alta? Porque com a taxa alta é o preço do dinheiro para eu pegar um empréstimo, para eu fazer um investimento. Então, esse é um bom remédio pela simples noção do seguinte: com o dinheiro mais caro, para pegar um empréstimo, para fazer um financiamento, comprar casa própria, fazer um empréstimo para algum bem, comprar uma TV mais caro, os consumidores eles são desencorajados a fazer essa compra. Eles desencorajados a fazer essa compra, tem menos pessoas interessadas em comprar aquela casa. Baixa o preço. Aí os produtores baixam o preço para tentar... Mas ele também não então pode... agora deve estar todo mundo sem entender, porque a gente reclama o tempo inteiro de juros altos. Como é que tu está dizendo agora que a saída é aumentar os juros? Pois é, então, mas isso tem um limite. A nossa taxa é muito alta. Mas essa taxa ela precisa ser alta no momento em que a inflação começa a aparecer. E ela vai diminuindo. Entendi. E o que é que a gente faz? A gente faz o quê enquanto a gente espera o governo fazer o que ele tem que fazer? Veja, o que a gente deve fazer e continuar fazendo é pesquisando, buscando comprar o mais barato, barganhando, até a inflação cair, porque a gente tem tendência que ela vai cair. Eu espero. Paulo, muito obrigada por essas explicações. Gente, vocês entenderam, né? Não pode ir com muita fome para comprar as coisas de que você não precisa. Porque quanto mais você fizer isso, quanto mais desejo de compra houver, mais os preços vão subir, porque tem muita gente querendo. Interessado. Então é o momento da gente dar uma segurada, comprar realmente aquilo que for necessário. E aí, descomplicou para você? A gente está aqui para isso, para descomplicar. Tudo que você viu aqui, você pode encontrar também no nosso portal de notícias, que é o g1.com. Se você tem alguma ideia, algo que você queira que a gente descomplique, manda pra gente, tem o hashtag aí, você pega o nosso QR Code, coloca a hashtag Descomplica Aí, que é o nosso nome. A gente vem pra cá e destrincha tudo tintim por tintim. Até sábado que vem, eu deixo um beijo. Tchau.
E o Enneão segue, viu? Porque em São José do Egito, no sertão do estado, poetas e vaqueiros se uniram para manter uma tradição centenária. É a poesia popular. Sertão do Pajeú, Pernambuco. Quem atravessa esse portal chega à terra da poesia popular. Estamos em São José do Egito, uma cidade que celebra os poetas com monumentos nas ruas, praças públicas e versos nas paredes. Viemos na temporada da chuva, quando o verde colore a paisagem, trazendo fartura, esperança e inspirando ainda mais uma gente que nasce com o dom de rimar. Talvez a natureza da terra árida, com suas adversidades e encantos, ajude a explicar como tanta poesia brota na região. Aqui passa o rio Pajeú. Na maior parte do ano, ele é só uma lembrança e fonte de lendas. Dizem que uma viola foi enterrada no leito do rio e quem bebe desta água aprende a fazer poesia. Não é em qualquer lugar que os passarinhos promovem um espetáculo quando amanhece. Ao som desta trilha sonora, o vaqueiro repete a tarefa corriqueira de tirar o leite da vaca, enquanto declama. O poeta Manuel Chodu disse: o bezerro, quando nasce com vontade de mamar, leva queda, se levanta pelejando para andar, não sabe o peito onde é, mas procura até achar. Paulo Barba é descendente de uma linhagem de poetas que vive no sítio Serrinha há 5 gerações. A grande família Lulu traz a poesia no sangue. Basta começar a conversa e a poesia surge naturalmente. Eu vou declamar para vocês uma poesia que era do meu avô. Acredito que essa poesia ela tenha mais de 150 anos. A vida é sujeita à morte, o peito sujeito às mágoas, o peixe sujeito às águas e o homem é sujeito à sorte. O fraco é sujeito ao forte por restrita obrigação. O réu sujeito à prisão, tudo é sujeito afinal. O bem é sujeito ao mal e para tudo a sujeição. Poesia longa, guardada na memória como uma herança valiosa. Eu também tenho pouco estudo, mas eu admirava demais. Os mais velhos têm uma inspiração, só podia ser enviada de Deus, né? Para que eles tivessem essa noção, essa visão. Fernando também nasceu e viveu no sítio, entre a agricultura e a poesia, e treina a memória para não esquecer os versos. Furiba fez que era analfabeto, ele disse: bonito é ver Saturina comendo capim no eito, entrando capim na boca, saindo leite nos peitos. É um mexido bonito, ninguém sabe como é feito. Se depender dos mais jovens, não vai parar mesmo. Com certeza. Enquanto a gente tiver saúde, a poesia vai estar na frente da gente, de Deus. Denilson aproveitou a nossa visita para criar um verso. São José do Egito, a mãe que cria, nesse chão se respira a poesia de quem traz a herança dos Lulu. Quem só vê um poema olho nu, hoje sente na pele a inspiração. É na mente, na alma e nesse chão que a tradição do passado ainda habita. Para a visita ficar completa, fomos até a cozinha, onde Dona Lurdinha, na beira do fogão, relembra os versos do pai, Pedro Lulu, que mal frequentou a escola. O ferrão, uma canga, um tamoeiro, um carro, um carreiro, uma boiada, um curral e uma casa caiada, uma fazenda de gado, um fazendeiro. Um gado bravo no mato e um vaqueiro, um cavalo de campo corredor. Um cachorro esperto e rastejador e uma roupa de couro bem tratada, um chocalho de garupa na estrada e o som de um vaqueiro aboiador. No sítio Serrinha, a família Lulu reverbera os versos dos analfabetos admiráveis que trouxeram a poesia para a realidade dura do campo. Mas uma preocupação ronda este legado. Como toda tradição oral, a poesia sofre a ameaça do tempo, do esquecimento. E é para não deixar esta herança se perder que alguns apaixonados entraram em ação. A poetisa e ativista cultural Isabelle Moreira tem sido incansável ao garimpar poemas dos pioneiros que não sabiam ler nem escrever. Com o apoio coletivo, tem guardado versos. Ter essa poesia registrada, ter essa poesia em material fonográfico, audiovisual, livro, cordel,
é uma maneira de que outras gerações também possam experimentar, entender e conviver com a nossa poética do que a gente está protagonizando agora. Porque eu gostaria de ter tido mais contato com a obra poética literária de poetisas que vieram antes de mim e que infelizmente eu não tive acesso porque o registro não foi feito. Isabelle organiza oficinas de poesias para mulheres e faz justiça à fama do berço dos poetas. Ela também tem enorme habilidade com as palavras. Para quem pensa que a gente vai sufocar a garganta, ledo engano, passarinho, quando acuado é que canta. Aí que voa sagaz. Quanto mais vento se faz, mais a poeira levanta. A poesia corre nas veias da nova geração. Fomos até Itapetim para conhecer a declamadora e poetisa Evelyn, de 11 anos de idade. Ela mostra porque tem encantado plateias. E qual a poesia que você mais gosta? É uma do poeta Ariel Freire, que começa assim. Minha voz, meu amor e o povo guarda. Fiz amigos da forma mais cativa, da minha mente a lembrança é sempre viva, dos romances que tive em noite parda. Cada canto do mundo o povo aguarda, minha volta, meu verso e meu baião. Que do mar ao centro do sertão, fiz amores, intrigas e amizades, que por onde passei deixei saudades, um poema, uma queixa e uma canção. Muito lindo. E você decora poesias grandes. Sim. Você acha fácil? Acho. E é bom? É. Por quê? Não sei. As pessoas se admiram, contagia as pessoas. E quando você está falando, tem alguma emoção especial? O que você sente? Mesmo que eu já recito há muito tempo, ainda dá aquele friozinho na barriga, mas quando finalizo, eu fico com aquela alegria de ter conseguido. E a gente, Evelyn, fica alegre também em saber que o sertão do Pajeú é fonte inesgotável de poesia. A reportagem completa sobre os poetas iletrados do sertão do Pajeú você assiste amanhã às 8h30 da manhã no Globo Rural. Bora agora com dicas de diversão para o seu fim de semana. Te digo logo, viu? Tem dica aí boa para você aproveitar. Dia 24 de maio, a gente tem um encontro marcado na Arena Pernambuco. É isso aí. A gente vai comemorar os 10 anos da nossa poderosa, da Tardezinha, a maior roda de samba do planeta. E claro que temos que passar por esse povo apaixonado por pagode, que é o povo do meu Recife diferenciado. Oi, gente, aqui é Bruna Kelly, da banda Capital do Sol, e neste sábado agora, dia 24 de maio, estaremos no Arraiá do BV Samba, em Boa Viagem, fazendo muito forró pra vocês, hein? Saudações, galera do Recife, toda a região, eu sou Tato do Fala Mansa. Alô, Pernambuco, que saudade de vocês! E é por isso que dia 24 estamos de volta, depois de um longo período longe de Recife, tem Fala Mansa ao vivo no Balancê do Baixa. Festa linda, com mais de 10 atrações e vai ficar mais bonita ainda com a sua presença. Fala, galera, Miro hoje passando aqui para convidar todo mundo para sábado agora, dia 24/5. O sábado mais grovado no Poço da Panela. Pois é, o suco do groove vai estar no Pitaco, lá no Poço da Panela, a partir das 16 horas. Vem com a gente. Eu sou Luiz Moura, cantor e compositor, e eu quero fazer um convite especial. Neste sábado, dia 24, às 20 horas, eu estarei no Quina da Linguiça, que fica no bairro da Várzea, aqui no Recife. Será uma noite inesquecível. Aguardo vocês. E aí, gente, estamos aqui com um convite maravilhoso para vocês. Infame! Dia 24 de maio, na Casa Estação da Luz. Às 19h30. Venham compartilhar conosco desse primeiro encontro nosso com o texto Infâmia. Esse sábado, aqui no Largo do Poço, retira teu ingresso do Simpla, corre e garante festa gratuita com forró escaletado, forró rasga-chuva e eu, Caio Remígio, junto com minha orquestra, convidando Larissa Lisboa e Juba. Alô, alô, minha galera de Recife e região, tô passando aqui pra falar que minha presença tá mais que confirmada, dia 24 agora, tá bom? E você não pode ficar de fora, não pode perder, vou estar presente no Lounge Music. Então garante seu ingresso, já corre que ainda dá tempo. Alô, galerinha do Recife, olha eu aqui, Samia Maia, passando para convidar vocês
para sábado, tá junto comigo e com Pedro Guerra lá no Sambinha do Chacon. Vai ser uma festa linda, espero vocês pra gente ouvir, dançar, se apaixonar muito, ó. Minha gente, amanhã, Forró de Candeeiro, às 20 horas, no Centro Cultural Galeria Suassuna, música, arte e alegria. Venham comemorar a nossa cultura. Quero fazer um convite especial. Dia 24 de maio, às 20 horas, no Teatro Santa Isabel, o espetáculo Ierma Atemporal. Estamos em circulação nacional e vamos estar aqui dia 24 em Recife. Oi, pessoal! Estamos passando por aqui para lembrar do nosso encontro marcado. É isso aí, pessoal. Às 17 horas no rooftop do Shopping Tacaruna. Esperamos por vocês! Clube do Samba de Recife nas ladeiras do morro. Neste domingo, dia 25, às 13 horas. Nossos convidados, Karina Spinelli e Banda Azul. Jorge Riba e Nego Henrique. Traz sua alegria e 2 quilos de alimento. Primeiro Quintal do Braulio, no Recanto Poemas da Boa Vista. Domingo, dia 25, às 11 horas da manhã. Pernambucaniano e grandes intérpretes da música pernambucana. Também contamos com o apoio dos blocos líricos de Pernambuco. Salve, salve, rapaziada, aqui quem tá falando é o Emerson Craúna. Tô passando aqui para fazer um convite super especial para você, tá? Próximo domingo, dia 25 de maio, teremos a 2ª edição dos ensaios do Comunidade do Samba, tá? E aí a gente vai estar trazendo grandes artistas, dentre eles MC Tocha, Grupo Traçamba e Banda Raio X. Olá, galera, Reinaldo passando aqui para convidar todos vocês para neste domingo agora, dia 25 de maio, às 16 horas, lá no Marco Zero, com a Orquestra Pernambucana, Passistas Brincantes das Ladeiras e o produtor cultural Nilo Otaviano apresentando o projeto Frevo na Rua. Ó, vem cá comigo, vem, porque tem campanha de adoção de cães e gatos no Shopping Pátio em Olinda nesse momento. Imagens aqui ao vivo, você está vendo já, são de Bruno Campos, que está mostrando para a gente a movimentação por lá. Agora, além da adoção de pelo menos 20 cães, cães e gatos, quem passar pelo piso L2 do pátio também vai poder contribuir doando ração. Para adotar um animal, é preciso ter mais de 18 anos de idade, apresentar comprovante de residência e também carteira de identidade. Adotar é um ato de amor, tem que ter responsabilidade também, muita na verdade. Minha gente, ó, emendadinho com o NE1, logo depois que a gente vai embora, chega Sabrina Rocha. Cheguei! Com Forte aí. Juliana, boa tarde, gente. Tarde, tudo certinho? Tudo ótimo. Como é que tá sendo o sábado? Sábado animadíssimo no Globo Esporte, tem resenha boa. Você já ouviu falar dos irmãos Galhardo, né, do Santa Cruz? Sim. Então, Gabriel e Thiago, os queridinhos da torcida. A gente já trocou uma ideia aqui também, né, sobre esse assunto, sobre os dois no Bom Dia Pernambuco. Então, a gente tem uma resenha muito legal com os dois hoje, tá? Mostrando entrosamento. Tem notícias do esporte, que tem Thierry, talvez amanhã em campo contra o Inter, e o Náutico que joga hoje. Tudo isso, já você sai, eu chego. Coisa, né? Bom jornal, bom trabalho, Sabrina. Obrigada, ótima tarde pra você, adorei o cabelo. Valeu. Beijo, até já, gente. O NE1 volta segunda-feira, minha gente. Daqui a pouco tá tudo no Globoplay pra você compartilhar com todo mundo. Hoje é dobradinha, viu? Te encontro de novo à noite no NE2. Até lá, um abraço.